fazer uma entrevista especial para tratar da alta do petróleo no mercado internacional por causa do conflito no Oriente Médio. Isso tudo está pressionando o preço dos combustíveis no mundo inteiro. Aqui no Brasil não poderia ser diferente. Então, o setor de óleo e gás no Brasil está em alerta. As distribuidoras, a gente acabou de dar essa informação aqui, foram atuadas pela Agência Nacional do Petróleo por causa dos reajustes que estão acontecendo, mesmo sem a Petrobras ter feito a mudança nos preços. E aí, portanto, gente, cresce uma preocupação grande, não só com os custos, mas também com o impacto no abastecimento de combustíveis no Brasil. Então, para entender como as empresas estão lidando com esse cenário, quais são os riscos daqui para frente, enfim, como é que a gente encara esse choque enorme. A gente conversa agora com o CEO da Vibra Energia. A Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Ernesto Pousada, bem-vindo ao Hora H. Obrigada por estar aqui conosco nesse momento tão sensível. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, a gente está entrando na 4ª semana de conflito. O petróleo hoje deu mais uma estilingada, está difícil voltar para baixo dos $100. Queria te ouvir um pouco como é que, no geral, como é que as distribuidoras estão lidando com isso. Bom, na verdade a gente tem que dar um passo atrás e entender o contexto que nós estamos vivendo hoje no mundo. Tem uma guerra acontecendo a milhares de quilômetros daqui. Uma guerra que não foi responsabilidade de nenhum dos atores aqui no país, no Brasil. Então, o impacto que essa guerra está causando é à beira de uma crise energética global. Está vendo hoje pela manhã, na mídia, que já tem empresa aérea lá na Ásia que cancelou mais de 1.000 voos por falta de combustível de aviação. Então, ela está adquirindo algumas proporções bastante grandes e que não foi iniciada aqui no Brasil. Importante a gente entender o contexto. O Brasil hoje, 70% do diesel é fornecido pela Petrobras. Só que o Brasil, no caso do diesel, a gente ainda importa 30% do diesel. Então, 30% de todo o diesel consumido no país, ele é importado. Isso, obviamente, ele obedece a preços internacionais que trazem um impacto para o país. Desde que começou essa guerra, o diesel já aumentou 65%. Mas aqui no Brasil, oficialmente, 6%. Mas nós subimos, o preço internacional foi 65%. Por isso, quando você faz a matemática pura, 30% de importação com 65%, isso dá cerca de 20% na média de aumento no Brasil, que é mais ou menos o que está se pegando por aí. Então, o aumento que ele está acontecendo, ele está muito em função da escalada do preço internacional e que causou isso tudo. A Vibra, nesse momento, a gente não está poupando esforços em ter mais combustível disponível para a nossa rede de postos. A gente opera a rede de postos Petrobras. Aliás, temos muito orgulho, somos muito responsáveis em levar essa marca a todos os brasileiros. São 7.500 postos todo o Brasil, 30 milhões de consumidores passam todos os meses nos nossos postos e a gente leva isso com muito orgulho. E a gente está assegurando que nós vamos ter produto disponível para esses clientes, esses postos que precisam ser abastecidos e levar o combustível para a população, para a economia, para ela continuar avançando. Eu vou dar um dado importante. A Vibra, em março, já teve um aumento de vendas de 20%, de uma demanda adicional, porque são outras distribuidoras que não conseguem atender os chamados postos bandeira branca, porque o preço internacional aumentou muito, então ou não tem a disponibilidade de produto e aí o consumidor ele recorre ao posto de bandeira, entre eles o posto Petrobras, e nós corremos ao mercado internacional e ainda em março conseguimos agregar a disponibilidade mais 30% de volume de diesel importado. Hoje a Vibra, o que entra em nosso estoque, ele vai direto para o consumidor, para os nossos postos. A Lucinda Pinto aqui comigo. Nem te anunciei, Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Lucinda, com você. Eu já sou de casa, né, Thaís? Já estou à vontade. Ernesto, mas de alguma forma dá para dizer, então, que nesse cenário, ou as empresas distribuidoras, a Vibra e outras, precisam recorrer a diesel mais caro, bem mais caro, ou vai faltar? Quer dizer, é uma coisa ou outra? É esse o cenário que a gente está vendo? Como eu disse inicialmente, 70% é produzido no Brasil, majoritariamente pela Petrobras, e você tem 30% que é diesel importado.
Então, ele obedece à dinâmica de preço importado. Nós estamos vivendo um momento, também é importante a gente lembrar disso, o barril do petróleo é muito volátil. Se voltarmos 30 dias atrás, ele estava a 60, 65 dólares e falava-se que ele ia a 50. Vem a guerra e leva acima de 100. Pode ir um pouco mais, pode voltar. A volatilidade a gente não sabe, mas sem dúvida alguma, o preço do diesel importado ele terá um impacto na composição de custos do diesel brasileiro. Eu não estou resistindo aqui de perguntar, Ernesto, porque hoje já há uma preocupação muito grande que não há apenas um gargalo logístico de distribuição de combustível pelo mundo, já há um comprometimento de fornecimento de energia, de fornecimento de petróleo. O quanto vocês estão levando isso a sério? O quanto o setor está levando isso a sério? Quer dizer, não enxergar apenas uma conjuntura, mas uma mudança de fundamento. Pode até ser de médio prazo, não de longo prazo, mas uma mudança de fundamento na formação dos preços. Não, de fato, eu acho que é um momento bastante importante. Como eu comecei dizendo, essa guerra não foi criada por nenhum de nós aqui no Brasil. E eu acho que é um momento bastante crítico e que a Vibra está disposta a fazer isso, de toda a cadeia de suprimento da Petrobras, distribuidoras, postos de gasolina, ANP, governo, sentarmos juntos para que a gente possa trazer a melhor solução para o país e para a população do país. A Vibra, ela entende que a melhor solução é todos juntos trabalharmos por essa solução, que é uma solução de país. O Brasil não iniciou esse problema, mas ele está nos afetando de uma maneira ou outra. Isso é inequívoco, está acontecendo no país hoje. Então, eu acho que a cadeia toda de suprimento hoje tem que se juntar e buscar as soluções, porque a Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do país e estamos assegurando que a gente está fazendo todos os esforços em buscar novas fontes de importação, a gente está buscando novas fontes de importação, estamos alugando mais espaços em portos para que a gente possa cada vez mais estar tendo disponibilidade, porque a maior importação que nós estamos incorrendo não são só os custos do petróleo mais alto. Você imagina que eu trago mais 2, mais 3 navios de produto importado, eu preciso de mais tanque, eu preciso de mais caminhão. Mais seguro. Eu preciso mais seguro, eu preciso de mais frete, logística. Né? Você mobiliza toda uma cadeia que aumenta exponencialmente o seu custo e tudo isso é feito de emergência. Não são contratos firmados de longo prazo. Então, acho que a cadeia toda de suprimento, desde a Petrobras até os postos, nós juntos podemos dar uma solução para esse problema que ele está aí, está presente. Agora, no entanto, o governo, a ANP autuou a Vibra e outras distribuidoras hoje. Sim. Como é que fica essa relação? Como é que fica essa negociação? Não, nós estamos bastante tranquilos, nós somos autuados. Na verdade, a autuação foi uma solicitação de respostas do porquê variações de preço em até 48 horas. Em menos de 48 horas, a gente já deu todas as respostas à ANP, porque, na verdade, é isso que eu estou relatando aqui. Quando você compara um preço de um dia com o preço de outro dia, eu tive impactos nos meus custos que são referentes a essa parcela de importação, inclusive importação que a gente fez de emergência para assegurar o fornecimento. Então, essas respostas já foram todas protocoladas junto à ANP em menos de 48 horas, com total transparência. A Vibra tem prezado por toda a transparência e assim nós vamos continuar atuando. Nós queremos reafirmar esse compromisso não só com o poder público, mas com toda a população, todo o Brasil, que a Vibra é uma empresa com transparência, nós vamos prover todos esses dados. E é importante, um dado importante também todos entenderem, né? Na composição do preço final, na bomba, aproximadamente 30% é aquisição do produto, é o preço do produto. 45% são impostos federais e estaduais. Você já compôs 75%. Algumas outras coisas são produtos que você mistura, aditivos. O impacto da distribuição na composição do preço final é 5%. É só 5% o impacto. E para aí está toda a nossa capacidade de distribuição logística, está tudo aí. Todos os caminhões, bases, tanques que nós temos por todo o país. Então, o impacto da distribuição na composição do preço final, ele é bastante menor. Ernesto, você acaba de dizer aqui, de dar uma solução aqui, de uma ação conjunta de país, setor privado e setor público. O governo federal tem sido bastante crítico do setor privado. Qual é o caminho para construir uma aproximação ou reaproximação e uma tentativa de pensar uma solução juntos?
Eu acho que tudo passa pelo diálogo, a Vibra está bastante aberta ao diálogo, a encontrar soluções que vão mostrar que vai ser o melhor para no final do dia, da população brasileira, para o país, para o Brasil. Nós estamos na beira da entrada de safra. Esse diálogo não está acontecendo ainda? Não, ele acontece. A gente tem diálogos com a Petrobras, acontece sim. Eu acho que eles têm que ser mais intensos, talvez, né, dada a intensidade do momento. Acho que tem uma oportunidade da gente poder dialogar ainda mais. Mas temos diálogo com a Petrobras, sim. A subvenção que o governo deu para a importação de diesel, ela não é suficiente para cobrir os custos mais altos que as empresas estão? Os custos totais não, porque hoje, só para dar uma ideia, esse é um dado importante, a subvenção é de cerca de 32 centavos o litro. Hoje, a diferença de preço que você tem do preço do importado no diesel, o preço do importado versus o preço Petrobras, é R$ 2,50 por litro. Então, hoje, na hora que eu importo o produto, eu estou pagando R$ 2,50 acima do preço Petrobras. Lembrando que não tem como não importar. O Brasil é deficitário em diesel. Então, eu pago R$ 2,50 a mais, ajuda, acho que é tudo bem-vindo, eu entendo o esforço em toda a situação fiscal do país, o governo fazendo um esforço nesse sentido, e nós vamos estar dentro do programa, mas ele não vai cobrir toda a diferença que hoje existe no preço do produto importado. E a isenção de impostos para importação? A isenção veio, a Vibra repassou imediatamente, no mesmo dia que isso estava sendo alterado nos sistemas da Petrobras para o nosso produto, a gente repassou imediatamente para todos os postos, repassamos para todos os clientes imediatamente. Foi uma isenção de cerca de 30 centavos por litro. Obviamente, no dia seguinte, a Petrobras anunciou um aumento de preço, que não foi suficiente para alcançar o preço internacional, mas anunciou um aumento de preço, mas a gente repassou na integralidade para todos os nossos clientes, postos de todo o Brasil. Deixa eu só fazer mais uma aqui para engatar, Lucinda. Você citou aqui, são 30 milhões de clientes todos os meses. Nós estamos aqui no Hora H e estamos conversando com esse público, provavelmente muita gente que compra, né? Qual é a explicação que você dá para o seu cliente do que está acontecendo? Até porque as pessoas estão ficando meio apavoradas. A gente está vivendo lá nos anos 80, né, que a gente fazia fila nos postos. É uma situação para isso? É para ter esse medo? Não, eu acho que não. Inclusive, eu recebi perguntas da minha família. Vai faltar mesmo. Você que está aí no setor. Eu acho que o Brasil tem hoje um estoque. Primeiro, no diesel, tem um estoque de diesel suficiente, nós precisamos ir equacionando ao longo dos próximos meses, mas isso fatalmente entre Petrobras e as distribuidoras, nós vamos equacionar isso para que não falte diesel. Posso assegurar a esse consumidor, essa população que está lá na ponta, nos postos Petrobras, nós estamos fazendo todos os esforços e teremos o diesel disponível. E acho que quando você fala de gasolina e etanol, aí tem um cenário bastante diferente. Primeiro que a gasolina é majoritariamente brasileira, tem um pouquinho de importação, mas muito pouco. E você tem o etanol, um programa de muito sucesso, criado 50 anos atrás. E hoje o etanol vem expandindo bastante, inclusive através do etanol de milho. A Vibra, inclusive, está se posicionando, criando mais estoques de etanol para a gente poder estar pronto para atender, se houver uma demanda adicional, a gente poder estar pronto para atender com o etanol, que hoje a maioria dos carros brasileiros são flex, né? Podem usar os dois produtos. Então, assim, eu passo muita tranquilidade no sentido de que os estoques estão sim mais baixos do que estavam. A Vibra está operando hoje num estoque abaixo do que estava, mas nós estamos regularizando com essas importações que nós estamos fazendo. Agora, a gente noticiou ontem, Ernesto, que a Petrobras teria reduzido o volume da cota mensal de combustíveis para os distribuidores já no mês de abril, né? Um corte de 20% em relação ao volume que ela tinha vendido em abril do ano passado. Vocês estão sentindo esse impacto também? Isso está mudando hora a hora. Tá? A Petrobras tem feito todos os esforços possíveis. Eu não sei dizer quais são as razões internas que levaram. Sim, nós tivemos uma redução no volume nosso referente a abril. A gente já cobriu com volume de importado. Então, eu quero assegurar aqui que a Vibra, de novo, não está medindo esforços por isso que eu dobrei o volume de importação, essa é uma das razões. Mas hoje tivemos uma ótima notícia, a Petrobras liberou um volume adicional de gasolina
Então, assim, a gente percebe que a Petrobras está trabalhando par e passo conosco, o nosso time estão conversando a todo momento. Então, a gasolina, hoje, nós recebemos a notícia que nós estamos tendo um volume adicional de gasolina e eu tenho certeza que vamos trabalhar juntos aí para a gente recuperar esse volume de diesel para frente. Mas houve mesmo uma redução no fornecimento da Petrobras e vocês repuseram com importação de outros fornecedores. Abril, né? Ainda não é real, porque isso é para abril, é o volume de abril. Nós recebemos um retorno da Petrobras do que seria possível atender, ele é menor do que a gente usualmente compra e nós já imediatamente buscamos no mercado internacional e os navios já estão a caminho do Brasil. Então, assim, a Vibra terá o produto. Essa é a mensagem principal. A Vibra vai ter o produto para fornecer ao brasileiro. E como está o acesso a produtos importados nesse momento em que todos os países devem estar vivendo uma situação semelhante à brasileira? Sim. É possível encontrar com rapidez? Os fornecedores estão abertos? Como é que está essa dinâmica? Não, uma boa pergunta, porque na verdade hoje toda essa cadeia de fornecimento, ela mudou. Então a gente está tendo que recorrer a fornecedores diferentes do que a gente tinha para a gente encontrar. Dada o tamanho da companhia, os volumes que a gente já importava, a gente tem capacidade de rapidamente reagir a isso e nós estamos conseguindo encontrar esse produto. Como eu já disse, a gente conseguiu dobrar o volume de importação para abril, mas realmente há uma disrupção nessa cadeia global de fornecimento. Os países estão segurando um pouco mais, não querem vender, ficam inseguros, mas tem produto disponível, um pouco mais difícil de encontrar, o preço, como eu falei, mais alto, mas nós temos condições e nós temos conseguido encontrar. Ernesto, quero te agradecer. Nós conversamos com Ernesto Pousada, que é CEO da Vibra Energia, que é a maior distribuidora de combustíveis no Brasil, aberto aqui, dando transparência ao processo de garantir abastecimento aos clientes. Muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio da CNN Brasil e ao Hora H. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e, como eu disse, reforço. A Vibra está fazendo todos os esforços para que não falte diesel em todos os postos Petrobras. No que tiver no papel da companhia, a gente entende a nossa responsabilidade de abastecer o Brasil e assim o faremos. Agradeço a Lucinda também pela companhia aqui na entrevista.